No meu primeiro vídeo, eu perguntei se você ama a Deus e obedece. E citei que em primeira, em, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 21, diz que aquele que me ama é aquele que me obedece. Também falei no segundo vídeo acerca das perseguições, dos levantes de Satanás contra a sua vida, porque ele sabe que você é um instrumento nas mãos de Deus. E eu te pergunto de novo, porque eu perguntei isso lá no outro vídeo. Você ama a Deus? Você crê em Deus? Você tem servido o propósito de Deus? Você crê em milagres? Porque esse que vos fala é um milagre. No ano de 2020, eu comprei uma Fiorino e estava feliz na minha vida. Porque, enfim, eu tinha conquistado um bem que ia me trazer a liberdade profissional e financeira. Agora eu ia trabalhar para mim. Com o suor do meu rosto eu ia me sustentar. Eu não ia depender mais das pessoas. Eu não ia ser mais humilhado por ninguém. Era uma conta exata. 2 mais 2 são igual a 4. Eu saio para trabalhar, alcanço os meus objetivos. E com isso, eu glorifico a Deus e vou me sentir pleno e satisfeito. E isso aconteceu. Comprei a Fiorino, arrumei, peguei dinheiro emprestado com a minha ex-esposa, quitei a dívida com o banco, trabalhei muito para quitar as minhas dívidas e não quitei tudo ainda. E quando eu estava prestes a regularizar totalmente a Fiorino, porque ela estava com o documento atrasado, eu estava com o carro precisando de manutenção, sem seguro, enfim, foi pela cara e a coragem eu consegui um emprego numa empresa que não assinou minha carteira, que não fez nenhum tipo de contrato comigo, e pela minha necessidade eu entrei naquela empresa e fui trabalhar. E o suor escorria na minha face, no meu corpo, mas eu estava feliz, lutando para me desvencilhar de uma vez por todas das minhas dívidas, dos meus problemas. E agora eu estava trabalhando naquilo que me fazia feliz, que me satisfazia. E a minha última viagem, aliás, antes de contar da última viagem, eu tenho que ir por partes. No mês de agosto do ano passado, do ano de 2022, foi um mês horrível e ao mesmo tempo incrível para mim. Horrível por quê, Baruch? Porque eu vi o inferno totalmente se levantar contra mim, de querer me matar todos os momentos do meu dia. Eu estava viajando, não me recordo agora para qual cidade, que eu viajava muito dentro de Minas Gerais. O primeiro acidente foi na primeira semana de agosto. Eu saí para viajar e quando foi saí de madrugada, saí à noite para trabalhar. E aí, durante a madrugada, do início da madrugada, estava lá viajando, ouvindo meus louvores, adorando a Deus, feliz, grato por tudo que Deus tinha me concedido ali e que eu ia conquistar a minha liberdade financeira através da graça, do amor e da misericórdia de Deus e através do meu trabalho. Porque sem mim nada podeis fazer, Jesus disse. E foi Ele que me concedeu a bênção. Mas, de contrapartida também, a obra de Deus na minha vida estava dentro de uma caixinha. Eu não estava fazendo nada para Deus. Principalmente as coisas que Ele estava me mandando, como agora estou fazendo.
gravar vídeos e testemunhar acerca do amor de Deus, da graça, da misericórdia, do perdão, de tudo que Ele tem para mim. Eu não estava fazendo nada, nada, absolutamente nada. E aí o que aconteceu? Num dado momento na estrada, eu estava descendo uma rodovia e aí eu subi e lá no topo, começou um platô, a estrada ficou reta e de repente tinha um caminhão e uma carreta vinha atrás do caminhão. E o carreteiro simplesmente jogou para a esquerda e veio em cima de mim. E para que eu não morresse debaixo daquela carreta, me vi obrigado a jogar pro acostamento, entrando no meio do mato. Eu não disse isso para ninguém. Depois, obviamente, eu testemunhei, porque eu entendi que se eu não desse testemunho do que Deus estava fazendo na minha vida, poderia ser ceifado por desobediência. E aí eu comecei a testemunhar. E é por isso que eu estou gravando esses vídeos, que eu quero te falar que existe um Deus vivo, um Deus maravilhoso, um Deus que te criou com amor e com propósito. E o propósito dele é que você sirva a Ele com todo o seu amor, com todo o seu entendimento, com toda a sua força, amando o seu próximo. E o seu próximo não é o irmão da igreja. O seu próximo é a sua esposa, é os seus enteados, seus filhos, suas sogras, seus cunhados. Enfim, são as pessoas da sua casa. O seu ministério começa dentro da sua casa. E dali se escorre, esvai para a vizinhança. Seu vizinho da direita, da esquerda, o de frente, o de trás. E aí, o bairro inteiro, a sua igreja. A obra de Deus ela tem que ser feita dessa forma, a partir daí. E a única coisa que eu estava fazendo era buscando dar testemunho de Deus para minha família. Não era pouco, porque a Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Mas Deus me chamou para fazer coisas maiores. Não só isso, mas muito maiores. Lembra da profecia? A obra que Deus tem para fazer na sua vida é tão grande, mas tão grande, que você tem 2 metros. E se você soubesse o tamanho da obra que Deus tem para fazer na sua vida, você saltaria 3 vezes mais a sua altura. Eu ainda não cheguei lá, mas eu acredito que chegou a hora de começar. E aí eu entrei num terreno cheio de mato, com muitas erosões, e o meu carro pulava, sacudia para todo lado, e eu dentro do carro batendo a cabeça no teto, aquela loucura. E eu clamei a Jesus, falei, Senhor, tem misericórdia. E naquele dado momento eu consegui tomar o controle do carro, e eu voltei para a pista. Meus queridos, eu passei a um fio da morte. E isso foi só a primeira semana e o primeiro acidente. Concluí minha viagem, voltei para a empresa, voltei para casa, depois fui para a empresa, carreguei, cumpri a minha semana ali. Na outra semana, eu coloquei um conhecido para trabalhar com a gente lá na empresa. A empresa estava precisando de uma van e eu conhecia uma certa pessoa e eu coloquei ele para trabalhar conosco lá. Só que devido ao quadro clínico dele, ele tem problema na coluna, ele não deu conta do serviço, porque devido ao problema na coluna que ele tinha, carregar peso para ele estava muito complicado. Mas ele trabalhou o primeiro dia e não deu conta, o segundo dia ele levou um dos filhos dele e concluiu o serviço. No terceiro dia eu cheguei para trabalhar, ele estava lá todo arrumadinho, parecendo que estava indo pro shopping. E eu brinquei até com ele, falei assim, rapaz, desse jeito aí que eu quero, quando eu crescer eu quero ser igual a você. Aí ele sorriu e me disse assim, não, mas eu não vou continuar não, porque não dá pra mim não, tenho muito dor na coluna e esse serviço aí pra mim não dá não. Eu falei, rapaz, não, isso é uma viagemzinha boa pra você aqui, Governador Valadares e Ipatinga. E ele falou, não vai dar não e tal, e conversou com o gerente da empresa e foi embora. Passou uma semana ali, eu trabalhei, viajei e tal, bacaninha. E aí eu fiz ali a Diamantina, Guanhães, Capelinha, fiz várias cidades ali.
E quando eu cheguei em Guanhães, a minha última viagem, minha última entrega era em Guanhães. Eu chegando em Guanhães, ele me ligou e falou assim: Ô Barucão, você tá onde? Eu falei: eu tô chegando em Guanhães. Ele falou: rapaz, quando você chegar lá, você me liga, eu preciso conversar com você. E eu fui para a empresa, fiz a minha entrega, terminei e já deduzi que porque ele foi embora, não quis mais trabalhar, só que em Sabinópolis, uma cidade de 25 quilômetros ali próximo de Guanhães, cidade dos parentes dele, ele queria ir para lá. E aí, para não ter gastos com a viagem, ele decidiu com os filhos dele pegar a van, fazer as entregas de Governador Valadares e Ipatinga e depois ir para Sabinópolis. E aí ele me ligou e falou: rapaz, eu não consegui fazer as entregas lá, porque na Uzi Minas em Ipatinga não entra mercadoria que não seja dela, assim bem como na Fiat e algumas outras tantas empresas aí. Você só entra com a mercadoria específica dela. E ali ele me pediu para terminar de fazer essa entrega para ele. Eu estava muito cansado, tinha 2 dias que eu estava fora de casa, dormindo dentro da Fiorino, um cara de 2 metros, dormindo dentro da Fiorino. E eu falei: não dá para mim não, rapaz, estou muito cansado e tal, doido para chegar em casa. Aí ele me fez uma proposta que para mim me fez pensar que seria lucrativa. Falou: olha, eles me pagaram R$ 600 de frete para fazer essa entrega, eu te dou 300, que eu já gastei 200 e pouco de diesel, eu te pago R$ 300 para você ir fazer essa entrega para mim. Eu pensei: bom, daqui lá dá 25 mais 150, beleza, R$ 300 a mais na minha conta vai ser bom para mim, passar o final de semana tranquilo. Eu perguntei para ele qual que era a fração da carga que estava dentro da van, e ele estava carregando suco para os Minas de Ipatinga. E até me parece que a noite anterior não teve suco lá e deu um problemão. E aí ele me falou, ele não soube me informar a quantidade certa do pacote de suco, mas aí ainda assim eu fui. Quando chegou lá, dos 100 e poucos pacotes de suco que ele me informou que tinha 288. A 2,5 kg cada pacote de suco. 10 pacotinhos de 250, 2,5 kg. Estava dando 700 quilos. Eu pensei: isso é mole para nós, já estou aqui mesmo, vamos fazer. E eu carreguei meu carro, tirei do carro dele, coloquei no meu, fiz o transbordo e saí. Mal sabia eu que eu não ia conseguir sair nem de Sabinópolis. O segundo acidente estava prestes a acontecer. E eu, na saída de Sabinópolis, você sobe uma estradinha, começa a descer para subir a serra. E ali, eu não sei o que aconteceu, parece que o carro quicou à frente e eu perdi a direção. E eu fui direto num barranco que dava mais ou menos de 4 a 6 metros do meu lado direito. E quando eu vi que eu perdi a direção, eu falei: Senhor, tem misericórdia. Misericórdia, Senhor. E aí eu fui direto no barranco e eu consegui puxar a direção para o lado esquerdo para tentar sair, de cair lá embaixo. Eu tirei a roda dianteira, mas a esquerda do lado direito foi direto naquela... Quando o meio-fio vem assim, aí tem uma saída de água larga. E a roda bateu exatamente ali. E foi uma explosão. Pá! Estourou o pneu, a roda virou um V. E eu perdi o controle do carro e o carro veio para tombar do lado esquerdo. Foi quando eu tive e tenho a certeza que Deus enviou um anjo para me guardar. E como que o anjo viesse, o carro quase deitando para o lado esquerdo, o anjo veio e segurou o carro, só que quando ele empurrou o carro para a direita, eu voltei para o barranco. Aí eu falei: Senhor, tem misericórdia, não deixa eu cair não. E eu fui de novo para o barranco, só que já com a roda estourada. E o carro subiu no meio-fio e ficou pendurado no barranco. O meio-fio não era concreto, era de terra. E o carro parou na beira do barranco. E eu glorifiquei a Deus, assustado, com a boca seca, horrorizado com aquilo. E tentei tirar o carro dali, o carro não saía por causa da roda.
Inclusive a roda rodou e na parte que ela afundou, ela parou em cima do meio-fio de novo. E eu acelerava o carro e ele, tração dianteira, ele patinava na terra e eu não conseguia sair dali. Nisso eu desci do carro e liguei para essa pessoa, esse colega meu, e pedi ele para me ajudar. E ele estava procurando o filho dele para os dois virem me socorrer. Nisso passou carreta, carro, caminhão, moto, cavalo, bicicleta, gente a pé. E no meio de tudo isso passou uma caminhonete Triton. Eu não sei se esse vídeo vai chegar até essa pessoa, mas eu quero te agradecer de novo, porque você foi como um anjo de Deus ali na minha vida. Que Deus abençoe sua casa, sua vida, sua família, todos os seus bens e tudo aquilo que deseja o seu coração, que for do agrado de Deus, que Deus te abençoe. E o cara passou, e eu olhei para ele e falei, nossa, essa caminhonete aí ia ser a ideal para arrastar meu carro de volta para a pista. Mas eu não tive coragem de pedir. Eu olhei para ele e fiquei envergonhado e não pedi. E ele passou, foi embora. E eu, muito frustrado e triste, eu abaixei a cabeça, olhei para o carro, olhei para as condições e falei, Fiorino, o diabo tá doidinho para tirar você de mim, misericórdia. E fiquei ali triste, esperando esse colega vir me socorrer. Uns minutinhos depois, não sei quanto tempo, mas eu acredito que nem 5, esse jovem da caminhonete voltou. Ele voltou e eu abri um sorriso de canto a canto. Falei, não, rapaz, que satisfação te ver, que felicidade. Você passou aqui e eu queria te pedir para me ajudar, mas eu não tive coragem. Aí ele me abordou dizendo, ué, mas eu olhei no retrovisor e vi você estendendo o braço e me chamando, por isso que eu voltei. Eu, oi? Eu estava de costas olhando para o meu carro e ele me viu chamando ele. Isso me leva a crer piamente que Deus enviou um anjo ali e se fez na minha forma, sei lá o que aconteceu, se Deus deu uma visão para ele. Mas ele disse que me viu chamando e eu não chamei. Mas de qualquer forma, na situação que eu estava ali, qualquer coisa era lucro. E eu não ia questionar nada disso. Eu só queria que ele me tirasse do barranco e ele me tirou. Me ajudou, me tirou, queria me ajudar a trocar a roda. Eu falei que não precisava, agradeci do fundo do meu coração, bem como as pessoas que se interessaram em me ajudar. E ali ele foi embora e eu troquei a roda. E numa viagem que eu gastaria mais ou menos 3 horas para fazer, eu gastei quase 6. Porque eu não podia passar dos 80 que o carro navegava na pista e eu corria risco de sofrer outro acidente. Já com a roda traseira direita estourada, acabada e amassada, não tinha step. E daí eu fui... inclusive eu quero falar outra coisa. Eu quero citar outra coisa. Quando o anjo pegou meu carro no meio da pista e jogou ele de volta para a beirada da pista, a minha roda dianteira esquerda também amassou. Porém, ela não esvaziou. Percebe o amor de Deus? Percebe o cuidado de Deus? Ela amassou um pouco, mas não esvaziou. E eu segui viagem. Chegando em Ipatinga, na Uzi Minas, eu conversei com o vigilante falou assim, ó, para entrar aqui você tem que ter um treinamento e ele demora uns 45 minutos e agora são 7h15 e o próximo curso, treinamento que tem são às 9h30, você vai ter que esperar aí. Falei, moço, pelo amor de Deus, aconteceu um acidente comigo ali, tal, expliquei ele toda a situação e ele se compadeceu de mim e falou, eu vou ver o que eu faço para você aqui. Ligou pro pessoal da cozinha que recebeu o suco e eu sentei lá e fiquei descansando e tirando aquela tensão que estava no meu corpo devido a tudo que aconteceu. Passado algum tempo ele chegou e falou assim, o pessoal da cozinha falou, vou enviar um carro para vir buscar aqui, você não vai entrar, vai ter que entrar não, você vai até poder ir embora mais cedo que você imaginava, mas só você tem que aguardar o pessoal chegar. Passou um tempo, o carro chegou, era um Gol, um rapaz muito gente boa, estava um pouco nervoso de sair dos ofícios dele lá dentro para ter que vir buscar esse suco aqui, mas tudo bem. Ele veio e fez 2 viagens, que era 288 pacotes de suco. Ele levou tudo para dentro da Uzi Minas, me agradeceu, eu agradeci ele, passou a nota para mim. E eu iniciei a minha viagem de volta para casa, para a honra e glória do Senhor. E aí eu fiz o retorno lá em Ipatinga, não me lembro o nome da rodovia, o bairro que eu estava, nada. E aí, quando eu fui saindo de Ipatinga, quem passa lá em Ipatinga, não sei se agora, né, já tem mais de 8 meses que aconteceu o acidente,
mas tinha uma espécie de ondulação, recapeamento de asfalto. Aí o asfalto estava mais alto num determinado lugar, aí de repente era uma espécie de degrau, você caía, tinha uns quebra-molas pequenos, e eu já sem step, todo estourado e amassado dentro da cabine do carro, lá dentro do baú, eu passei num quebra-mola desse fininho, e de repente o meu... Desculpa os barulhos. De repente atiçaram os cachorros aqui, me perdoem. De repente o meu pneu dianteiro do lado esquerdo esvaziou. De repente eu ouvi. Falei, meu Deus, e joguei pro acostamento. Nisso eu já estava do lado de uma vila, na beira da estrada. E tinha muitos e muitos carros que pareciam estar ali há muito tempo, que estavam cobertos de poeira. Era uma oficina e o rapaz estava trabalhando lá no fundo, já de noite. E o meu carro estava na beira da pista, as carretas passando. Chegava a balançar o carro. Eu falei, meu Deus, se alguém perde o controle e vem nesse carro, acaba com o meu carro, o que eu vou fazer, Jesus? Eu fiquei ali desesperado, entre aspas, porque eu não queria que acontecesse mais nada, já tinha sido suficiente para mim. E aí Deus falou, vai lá e fala com aquele mecânico, pede ele para te vender uma roda. E eu fui lá falar com ele, e ele falou, rapaz, eu não posso vender roda das pessoas, os carros tudo daqui é de cliente meu, eu não tenho essa roda para te vender. E aí ele me falou a respeito de uma roda de um Golf Sapão que estava lá, que ele arrancou na marreta, que foi difícil para colocar, e ele falou assim, a única que eu tenho é essa, e eu posso te ajudar com ela, mas eu vou te avisar, você vai ter um problemão para tirar ela depois, porque ela vai entrar arrochada e para sair vai ser na base da marreta e pode estragar a sua suspensão. E eu ali no meu desespero falei assim, pega isso aí, me vende ela aí, eu te pago o dinheiro e vou embora. Vou procurar uma borracharia mais aí para frente, se eu não achar, beleza. Pneu já careca e a roda não estava prestando. E ele trouxe a roda e quando chegou lá que ele estava colocando, ele tentou colocar e falou assim, você quer saber de uma coisa? Vou colocar não. Você me desculpa, mas eu vou te favorecer agora e depois você vai me xingar, que vai te dar um problemão para tirar essa roda lá onde você chega. Ele me perguntou de onde eu era, eu falei que eu era de Contagem. Ele falou, nossa, você tá longe demais, você tá sem step? Eu falei, tô. Ele falou, como é que você vai fazer para chegar? Eu falei, Deus proverá. E aí ele falou, não vou colocar, porque senão eu vou te prejudicar. Eu falei, rapaz, então pelo menos você podia ver se você conseguia desamassar a minha roda dianteira ali que esvaziou. A gente vê o que consegue fazer para encher esse pneu aí. E eu vou embora, que eu não posso ficar aqui na beira da estrada não. Uma carreta dessa pega meu carro e acabou. Porque eu estava sem seguro. Porque eu estava com o documento atrasado. Então qualquer coisa que acontecesse ali eu ia perder meu carro. Eu estava desesperado.